Todos nós precisamos de água. Sem água, não existe vida. Uma planta morre por falta de água. Animais, pessoas, todos precisam de água. Na primeira leitura nós temos a passagem em que o povo estava passando pelo deserto e reclamaram. Naqueles dias o povo sedento de água murmurava contra Moisés e diziam: por que nos fizesse sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede. A nós, nossos filhos e nosso gado. E Moisés foi falar com o Senhor, e o Senhor disse: pega a sua vara e bate naquela pedra. Ferirás a pedra, e dela sairia água para o povo beber. E Moisés fez isto. Jesus precisava de água. Ele chegou a Samaria, a cidade de Sicar, e ele estava com sede. Ele ficou parado naquele poço de Jacó. E chegou uma mulher para tirar água. E ele disse: dá-me de beber. E a mulher se surpreendeu, porque ele, judeu, estava falando com a samaritana. Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou a mulher samaritana? E Jesus respondeu uma coisa muito importante. Se conhecessem o dom de Deus. O dom de Deus é o Espírito Santo. Se conhecesses o dom, o presente que Deus tem para você, e quem é que te pede, dá-me de beber? Se conhecesse Jesus Cristo, que é Ele que nos dá o Espírito Santo, tu mesmo lhe pediria a Ele, e Ele te daria uma água viva. Jesus é aquele que nos dá uma água viva. É a força, é a plenitude do Divino Espírito Santo. Precisamos de água, água física. Precisamos de água espiritual. Precisamos da força do Divino Espírito Santo agindo dentro de nós. A mulher perguntou, ela não entendeu: de onde vais tirar a água viva? E Jesus respondeu: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu darei, esse nunca mais terá sede. Há uma grande satisfação quando nós temos uma saúde espiritual, quando o Espírito Santo está agindo dentro de cada um de nós. Quando o Espírito Santo está em nós, nós somos inspirados, iluminados, com paz, alegria. É a presença de Jesus Cristo. Conhecemos o dom do Pai, que é Jesus. Conhecemos uma nova dimensão de vida, a graça de nascer de novo. Uma vida nova vem quando nós temos uma vida espiritual. Eu acredito que muitas pessoas sofrem de desidratação. As pessoas têm que beber água. E talvez algumas pessoas aqui estão com sede
não é? Estão com sede de água. E lá fora tem uma fonte de água mineral grátis para todos vocês. Mas certamente muitos de vocês que estão assistindo pela televisão estão com sede espiritual. Minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. E vocês que estão afastados, que estão com sede espiritual, volta para a casa de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo quer que você esteja bem espiritualmente. Aquele que beber desta água física terá sede de novo. Uma sede mais profunda. Nossa alma tem sede de Deus. Mas que beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Existe uma passagem também de João 7:37. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Dizia isto, referindo-se ao Espírito Santo, que haviam de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito Santo, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas Jesus foi glorificado, ressuscitou, está no céu, derramou e continua derramando o Espírito Santo sobre as pessoas. É uma nova dimensão de vida. E quando a pessoa fica cheia do Espírito Santo, ele começa a jorrar, começa a fazer um bem para as outras pessoas. No dia de Pentecostes ficaram totalmente cheios do Espírito Santo e não ficaram lá no cenáculo, foram para a rua para evangelizar. E as inspirações do Espírito Santo transbordaram na evangelização lá na rua. Quando o Espírito Santo está agindo em nós, quando nós também, como a mulher fala, Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui para tirá-la. Jesus disse que é uma boa notícia, não vai chamar seu marido. Ele disse, eu não tenho marido. E ele disse, sim, você tem 5 maridos, aquela com quem você está não é o seu marido. E ela ficou admirada com a palavra de sabedoria de nosso Senhor Jesus Cristo, palavra de ciência, de conhecimento. E ela disse, Senhor, eu vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram nesta monte, mas vós dizeis que em Jerusalém que se deve adorar. E Jesus diz uma aula sobre adoração, que é necessário, com a força do Espírito Santo, que todos nós passemos a ser verdadeiros adoradores. Quando recebemos a água viva, aprendemos a louvar, glorificar e bendizer o nosso Deus. É uma vida nova. Chega de murmuração, de palavrão, de queixas, de toda conversa negativa. O Espírito do Senhor vem sobre nós e nos dá força para evangelizar, para transmitir boas notícias. Jesus falou para ela, vós adorais o que não conheceis. Conhecer é ter experiência. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão no Pai em espírito e verdade. E de fato são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito. E aqueles que o adoram
devem adorá-lo em espírito e verdade. E é o divino Espírito Santo agindo em nós, que nos dá força para passar a ser verdadeiros adoradores ao nosso Deus. A mulher ficou admirada com isto, com as palavras de Jesus, com a inspiração. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus. E Jesus exorta cada um de nós para passar a ter uma vida espiritual. E com esta vida espiritual nós vamos ser adoradores, adorando em espírito e em verdade. Aquela mulher foi tocada por Deus. Ela voltou para o lugar dela, para a cidade dela, esqueceu até o cântaro, entendeu? E foi embora anunciar a boa notícia. A mulher passou a ser uma porta-voz, uma missionária. E aquela cidade acreditou, porque a água viva começou a jorrar nela. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus Cristo, todos nós precisamos de água, água física sim, mas precisamos desta água, a força, o Espírito Santo jorrando em nós, para que possamos sair e evangelizar. Obrigado, Senhor. Nós queremos ser mergulhados nesta água viva, que este divino Espírito Santo toma posse de todo o nosso ser, uma vida nova, uma vida na abundância. É a força espiritual, o divino Espírito Santo tomando posse de cada um de nós. Feche seus olhos. E agora está na hora de responder a palavra de Deus. Faça oração no seu coração.